gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características dos medicamentos. Como a gente já viu, a gente não pode sair por aí utilizando o mesmo medicamento para várias coisas. O medicamento ele precisa ser considerado ideal, ele tem que ter várias características para poder ser administrado. Bom, cada medicamento tem uma ação. Existe um medicamento que é para asma, um medicamento que é para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, para quem está com dor de cabeça, são medicamentos totalmente diferentes. Então, por isso, cada medicamento combate uma doença, combate um problema de saúde. E esses medicamentos, eles podem ser categorizados de acordo com o seu grau de risco. Sai daqui? De acordo com o grau de risco que ele oferece para a saúde da pessoa que está utilizando. Existem alguns remédios alguns medicamentos que são muito fortes, então eles não podem ser administrados o tempo todo, ou só porque eu quero. Por isso que a gente precisa identificar direitinho esses medicamentos. Esses medicamentos que são muito fortes, eles precisam ser controlados. E vai depender do tipo de tarja para você saber se aquele medicamento é muito forte ou se ele não é. Aqui estão algumas tarjas. Se o medicamento não tem tarja, isso significa que você pode utilizá-lo sem problema. Também não é para sair por aí utilizando o tempo todo. A gente não pode ficar ingerindo um medicamento, algo que não é do nosso corpo, ficar colocando no nosso corpo o tempo todo sem prescrição médica. O medicamento de tarja vermelha, só que, repare, esse aqui, se ele tiver só com essa tarjinha vermelha, ele, sem essa partezinha aqui de baixo, se ele tiver só com essa tarjinha vermelha, isso significa que ele é um remédio que pode ser um antibiótico. Mas se ele tiver com essa tarjinha vermelha e escrito embaixo, só pode ser vendido com retenção da receita, isso significa que você não pode chegar lá só com a receitinha do médico, você tem que chegar com uma receita para deixar lá. E o seu médico, ele sabe disso, então ele te dá 2 receitas. A gente tem também medicamentos com tarja preta. Esses medicamentos, eles podem acabar causando alguma dependência, por isso a tarja é preta. E a prescrição dele vai ser uma prescrição diferente, o formulário que o médico te dá. E a gente tem também os genéricos. Os genéricos, eles têm essa plaquinha aqui, essa tarjinha amarela para avisar que ele é um genérico. E vamos lá, os remédios tarja preta sem retenção da receita, eles são remédios que você precisa ter uma atenção no uso deles, mas você não precisa deixar a receita lá, não tem tanto problema. Quando a gente fala de um remédio tarja vermelha com retenção da receita, vem escrito, precisa da prescrição médica retida. Por que que é importante ter isso? Porque esse remédio, você vai utilizá-lo, mas você não pode sair por aí utilizando ele o tempo todo. Então, essa receita fica na farmácia e depois, quando a gente faz uma vistoria lá na farmácia, eles analisam se realmente o número de remédios com tarja vermelha e prescrição médica está batendo com o número de receitas que chegou lá, ou se essa farmácia ela está vendendo remédio sem ter a receita. E é importante para controlar, porque normalmente esses remédios, eles podem ajudar na proliferação das superbactérias. Opa, calma. Aí. Deixa eu mudar. Aí aqui a gente tem, por exemplo, um remédio com a tarja vermelha, venda sobre prescrição médica, mas esse daqui, olha, venda sobre prescrição médica, mas só pode ser vendido com retenção da receita. Olha a diferença entre eles. Se por acaso você chegar numa farmácia e conseguir comprar esse remédio sem essa receita que você precisa deixar lá, tem alguma coisa errada nessa farmácia. Existem remédios que a gente precisa, mas assim, o médico passou, ele deu mais uma receita, você entregou na farmácia, levou o remédio, mas você continua com problema, ou então, caramba, você perdeu o comprimido, você vai ter que comprar mais. Você só consegue se você for ao médico de novo para pegar essa outra receita. Aqui no caso, o remédio de tarja preta. Esses medicamentos, eles possuem uma atividade mais assim, sedativa, atingem o sistema nervoso. Já que assim, atinge o sistema nervoso central,
você pode desenvolver alguma dependência. Por isso que ele precisa de uma receita que é azulzinha. É uma receita diferenciada. E ela você só consegue realmente indo em um determinado tipo de médico. Essa receita azulzinha você não consegue se você for num pronto-socorro, se você for, sei lá, num dermatologista. São receitas dadas apenas por profissionais que trabalham com o sistema nervoso. Por exemplo, um psiquiatra ou um neurologista. Apenas eles podem dar essa receita, porque elas atingem o sistema nervoso central. E a gente tem, então, a tarja amarela. A tarja amarela são os remédios genéricos. É importante falar desses remédios genéricos, porque esses remédios, eles possuem o mesmo composto dos que não são genéricos. Aqui, como exemplo, a gente tem o Tilenol. O Tilenol, um dos compostos dele, aqui embaixo, olha, paracetamol. Aqui a gente tem paracetamol. Qual a diferença entre eles? A diferença está no laboratório e no nome do remédio. No caso do Tilenol, o Tilenol é o nome que a farmácia, que a empresa que produziu esse remédio deu para ele, deu o nome de Tilenol. Mas o composto que eu encontro nele é o paracetamol. E aí, quando você pega um remédio genérico, o remédio genérico ele é mais barato, ele tem o mesmo composto, ele funciona do mesmo jeito. Olha só, paracetamol 750 miligramas. Paracetamol 750 miligramas. Alívio da dor e febre. Alívio da dor e febre. Ele funciona então do mesmo jeito. Só que ele não vai ter assim uma venda comercial, você não vai ver ele em uma propaganda, você não tem um laboratório específico com um nome para esse remédio. Então por isso que ele acaba sendo mais barato, porque ele é menos famoso. Mas o composto que ele tem é o mesmo do composto que é famoso. Bom, tá. Mas esses medicamentos genéricos, será que eles funcionam? Funcionam sim. Eles passam por vários sistemas rigorosos para detectar se ele está certinho, se ele está batendo com o outro, com o que é famoso. Passa exatamente pelos mesmos exames, pelos mesmos testes. E aí sim, depois que ele passou no teste de qualidade, ele vai ser registrado e vai poder ser comercializado. Então, ele tem a mesma qualidade de um remédio top, ok? E eles acabam sendo mais baratos por isso, porque eles não precisam de um investimento para fazer a propaganda dele. Teve um outro top que já teve a propaganda, então ele acaba sendo mais barato por isso, porque ele é menos famoso. Bom, quando a gente fala do setor público, do SUS, os médicos do SUS, eles são obrigados por lei a receitar um medicamento com a denominação genérica. Se ele vai te receitar, por exemplo, paracetamol, ele não pode colocar na receita que ele está te receitando Tilenol, porque Tilenol é um nome do remédio mais famoso. Ele tem que colocar na receita o composto presente no Tilenol. Então, ele só vai colocar lá, te receito paracetamol, que é o composto. Então, ele é obrigado a pôr a denominação genérica. Já o caso dos profissionais da rede privada, eles não têm essa obrigatoriedade, eles não são obrigados a colocar lá o composto. Eles podem indicar o nome do remédio que eles quiserem. Mas, assim, você tem o direito de virar para essa pessoa, para esse profissional da rede privada e perguntar qual é a denominação genérica. Normalmente eles falam, eles te indicam e falam, mas pode ser qualquer um que tenha esse composto aqui. Bom, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurar. Tchau, gente!